O Espírito Santo ministra nessa manhã a palavra. Fala conosco, traz tua palavra. Você é carne, sangue e homem, mas tudo enviado e permitido pelo Senhor Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Observe Zacarias 4, versículo 10. Zacarias 4, 10 diz: pois quem despreza o dia dos humildes, começos, esse alegra-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aquele 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre todo o quê? Toda a terra. Da igreja, Deus tem 7 olhos que percorrem sobre toda a terra. Ninguém consegue o quê? Ocultar, se esconder de quem? De Deus. A pior, eu vou usar essa palavra, a pior besteira, a pior bobagem é a pessoa ter medo de esconder de quem? Dos homens. As práticas, o que fez, é a pessoa falar assim: ó, não conta para ninguém não, não diga a ninguém, só antigamente não tinha o tal do segredo de chave. Não, vamos, é um segredo nosso, vamos jurar, entendeu o dedinho, né? Vamos jurar que ninguém vai falar nada. Não. Deus vê tudo. E o nosso temor, o nosso motivo da raça humana é ter temor, com o Senhor Jesus. Como diz a Bíblia, ele põe sobre ferro tanto o corpo como o quê? Como a alma. Não diga minha mulher não, não diga meu esposo, não diga meu filho não diga minha mãe não diga meu pai não. E Deus fica olhando nessa história, se ele vê tudo. 7 olhos. Se Deus criou o mundo, então ele vê o mundo todo, não fica uma pessoa sem que ele veja. Nenhum de nós sabemos quantos fios de cabelo que tem na nossa cabeça, Deus sabe. Nenhum de nós sabemos quantos grãos que tem na praia, na areia da praia, Deus sabe. Não sabemos a quantidade de estrelas que tem no céu, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo, Ele criou. Quando você cria algo, você vai saber de tudo. Quer dizer, quando você cria algo, você sabe aonde está o problema, onde está também o quê? A solução. Então, quando você cria algo, você sabe, não, eu criei, eu fiz, aí você vai ser o problema aqui, deve ser aqui, é isso, é aquilo, que então você vai saber que você criou. Minha coisa é Deus, Deus nos criou. Ele o quê? Ele nos vê. Então, 7 olhos, fala o quê? Percorre, né? Percorre toda a terra. Então, tem pessoas que tentam ocultar dos homens, medo dos homens. Nosso medo tem que ser do próprio Deus mesmo. Quer dizer, 1000 vezes a pessoa já sabe: meu Deus, eu pequei, errei, pratiquei o erro, me perdoa, o Senhor já viu mesmo. E pouco se importa se as pessoas vão saber, se vão julgar. Esse julgamento dos homens não leva ninguém para condenação, não, mas o Jesus leva. Tem pessoa que tem medo de ser condenado, julgado, desprezado pelos homens. Não, o pior que a pessoa seja desprezada é por quê? É pelo Senhor Jesus. Agora disse: se me negar diante dos homens, diante do Pai, eu vou a você também diante de quem? Diante de quem? Dos anjos. Esse tem que ser o nosso medo. Eu tenho medo que venham me desprezar. O desprezo que tem que temer é de quem? É do Senhor Jesus. Eu tenho medo. Não, tenho medo é do Senhor Jesus. Tenha medo do quê? Não é nem medo do Senhor Jesus, porque Ele não está vendo ninguém. Mas você sabe o que você tem que fazer? Você tem que temer pela tua alma.
Pelo quê? A eternidade da sua o quê? Da sua alma. Porque o corpo, ele vai voltar para a terra. Mas a alma, o átomo respirando volta para Deus. E a nossa alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Ou ela vai para o descanso eterno, ou para o quê? Ou para o sofrimento eterno. O fogo não se apaga. Quem é que nunca se queimou? Foi lá, estava lá mexendo com fogo, no fogão de lenha, de repente se queimou. É uma dor horrível. Imagina a alma ser queimada o tempo todo. O fogo não se apaga. Nossa, essa tosse. Na igreja, olha o que diz, ó. Aqueles 7 olhos são olhos do Senhor, que percorre por todo o quê? Toda a quê? A terra. Então o que? Deus sabe o que é isso? Deus vê o quê? Deus vê tudo. Ninguém se oculta, se esconde quem? De Deus. Deus sabe se entre nós tem algo oculto que ninguém sabe. Deus sabe. E de repente medo que a família não ia saber, que de repente o irmão da guerra não ia saber, que o pastor não ia saber. Mas esqueça, pastor, irmão, família, é você e Deus. Não é? Aí tu comigo que o pastor descubra, eu vou te condenar? Vou te julgar? Vou te desprezar? Não, que só eu sou falho, pecador igual você. Agora você tem que colocar, é diante de Deus, meu Deus, e agora? Agora o quê? É pedir perdão, se arrepender. E deixar o quê? A prática, o erro, porque igreja, pessoas tomaram por remorso e lançaram onde? No inferno. Lembre-se, não se esqueça que o ladrão da cruz, ele se arrependeu e foi salvo. Tem pessoas que tomaram por remorso, chora hoje, se arrepende hoje, amanhã faz de novo. É remorso. É o quê? Remorso não salva ninguém. Pelo contrário, remorso vai levar a pessoa o quê? A condenação eterna, o sofrimento eterno. Então diz, ó, aqueles 7 olhos são olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Deus vê tudo. Deus vê toda a raça humana, toda a sua o quê? Criação. Não somente humanos, como animais, tudo ele vê. Nada fica oculto, escondido diante de quem? Deus. Abra Jeremias 16, 17, onde diz, ó, mais outra confirmação que Deus vê tudo. Jeremias 16, 17 diz assim, ó. Olha o que diz, ó. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus o quê? Caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade ao quê? Aos meus olhos. Então ninguém se esconde o quê? Os seus pecados, ninguém diante de Deus. O problema é que o ser humano quer encobrir o seu pecado, quer esconder o seu pecado. Para os homens, igreja, homens são pecadores, homens são falhos. O nosso temor tem que ser com Deus, que tudo ele vê em nossos caminhos. Caminhos é andar, se ou não, caminhar, se ou não. Então Deus sabe aonde nós temos o quê? Estamos caminhando. Então tudo Deus vê. E esse tem que ser o nosso temor, senão, ou seja, o nosso medo maior e principal. Porque somente Deus, ele pode lançar no inferno tanto o corpo como o quê? Como a alma. Imagine essa raça humana pecadora. Hoje em dia as pessoas querem normalizar o pecado. Hoje é normal, de repente, um homem tem 2 mulheres. Hoje, mulher que se trata como homem que se trata como mulher, você que está uma bagunça. Aí, se for contra, é homofobia, é preso, tem que pagar multa. Então, as coisas hoje estão tudo
a qual, quer dizer, as coisas que agradam a Deus estão sendo mais normal do que nunca. Mas ó, a Bíblia diz que a pessoa que Deus já o quê? Que Deus já entregou o seu próprio quê? Seu próprio pecado. Tem pessoas que elas mesmas não precisavam aprender essas práticas, e Deus já entregou. Deus já o quê? Deus já lavou as mãos. Porque Deus dá livramento, Deus guarda, Deus protege. E aí fala, mas por que Deus não mata logo? Porque Deus tem misericórdia ainda, mas tem pessoas que não querem. Não é Deus. Deus não vai salvar alguém que não queira, não. Deus vai salvar alguém que quer, começando, que se arrepender dos seus pecados, se entregando a Ele, reconhecendo a sua insignificância, a pequenez dos pecados. Aí Deus dá a oportunidade. Mas quem não quer, Deus não vai forçar ninguém. Deus vai pegar, não, você que eu vou te salvar, você vai para o céu. Não, jamais eu vou fazer isso. O que ele podia fazer, eu tinha feito. Não, quem é seu filho? Deus deu seu filho para morrer o quê? Por amor a todo o quê? A toda a raça humana, a todo o quê? Humanidade. Igreja, então ó, 17, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de mim, nem se cobre que a sua iniquidade aos meus olhos. Então ninguém se oculta, se esconde quem? Se esconde Deus. É o que diz Salmos, ó, eu vou ler aqui Salmos 139, diz assim, ó, o que Davi fala, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, enquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à língua, e tu, Senhor, já o que já conheces todas. Seja, Deus nos conhece. Não podemos. A igreja é a pior besteira, bobagem, a pessoa querer se esconder dos homens, que não venha descobrir, que não venha saber, porque eu estou com medo de julgamento, estou com medo da condenação, eu estou com medo do desprezo das pessoas. Mas, igreja, o nosso temor tem que ser com Deus, porque o que está em risco é a nossa alma. O que está em jogo é o que? É a nossa alma. Ah, errou, praticou o pecado, se arrepende, quanto tempo, oportunidade, e pronto. Foi algo oculto, escondido, que descobriu. Glória a Deus, mas se arrependa, meu Deus, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que eu pratiquei, não vou fazer mais, me arrependi, e não se tomar por remorso. Se arrepender hoje e amanhã praticar de novo. Pessoas que se tomarem por remorso serão o quê? Serão condenadas. Igreja, nenhum de nós pode esconder. Deus orientou nossos caminhos. Aonde nós anda, Deus o quê? Deus vê. O que nós pensamos, como diz Salmos, Deus sabe. Antes de nós falar, Deus já sabe. Igreja, não tem para o quê? Correr de quem? De Deus. No mundo aí tem um tal, o olho que tudo vê. Quem é esse olho de Deus? A tecnologia, né? Mas o olho que tudo vê, quem? É o olho de Deus. E são cegos. Imagina, Deus vê tudo. Agora, mas ó, nós com dois olhos, né? Ó, a visão que nós temos é uma visão boa, né? Viver, né? Com clareza, perfeitamente, sem imagina, com 7 olhos. E os nossos olhos também tem um certo limite. Nossos olhos não conseguem agora ver, né? Um exemplo, que está lá em Barreira agora, nosso olho não tem como alcançar. Que está lá no Japão, lá na Alemanha, na Argentina, mas Deus vê todo mundo. Todos os países, povos, nações, Deus vê. E Deus sabe o quê? A prática, os caminhos de todo mundo. Então, nosso medo tem que ser com quem? É com Deus. Na verdade, não é nem medo, né? Temor é medo, mas o medo é a nossa alma, porque a nossa alma tem medo, a nossa alma tem medo. A nossa alma tem medo, igreja, entenda isso, ó, a carne, isso aqui, ó, ela não liga para a eternidade, porque não é ela que vai para lá. Não. E o nosso inimigo não é o diabo, primeiramente, a nossa carne, são nós mesmos, o nosso próprio inimigo. O nosso primeiro inimigo é
a nossa carne. Como diz o apóstolo Paulo, que a carne luta contra o quê? Contra o espírito. O espírito, se matar a carne, o espírito ele vai ganhar, vai vencer, vai caminhar a pessoa para buscar Deus. Porém, se o espírito perder, se a carne dominar, tudo que fazer vai o quê? Desagradar a Deus. E a nossa alma tem medo. Medo, principalmente dessas pessoas que vivem na prática da carne, do pecado, porque a alma sabe a identidade que espera, que é o que? Sofrimento eterno, condenação eterna, fogo eterno. Então nossa alma tem muito mais temor do que nós mesmos. A carne não deu para nada. Tem pessoas que vivem na prática do pecado e que não se importa. O mundo diz, né? Morreu, acabou. É isso que o diabo tem colocado na vida das pessoas. Morreu, acabou. Te enterrou, acabou. Não, quando morre, começa. Porque o corpo volta, mas dentro tem a alma que ela vai, ela só tem dois destinos. Dois destinos, dois o quê? Dois caminhos. Duas portas, dois caminhos e o quê? E quer dizer, dois lugares. Então, quem decide, quem escolhe quem? É nós. Nós, que eu digo, a raça humana. Todo mundo tem que escolher o que é o seu destino final. E não tem medo que as pessoas venham saber, venham descobrir. Vão descobrir, vão saber. Na verdade, que hoje em dia tem pecado que virou normal. Quer dizer, virou normal, não tem. Você quer ver um exemplo? Não é normal aqui, de repente, acredito que nunca teve, mas se tiver, Deus abençoe que não tenha. Mas se um dia aqui tiver uma troca de tiro, vai ser escândalo para toda a cidade. Mas Rio de Janeiro, Salvador já é normal. Salvador é normal a pessoa passar e ter lá o corpo e tirar lá na boca, de faca, de tiro é normal. Rio de Janeiro negócio, quer dizer, mas, por exemplo, se alguma hora a polícia bater aqui para fazer aqui uma limpeza na cidade, o povo vai todo mundo o quê? Vai contar um para o outro, quem não virar, esquerda Deus agora. Mas Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador já é normal. A pessoa passar e ver corpo, a pessoa passa, assim, mais um que morreu e vai-se embora. Tem igreja. Tem pessoas que têm medo que ser descoberto, de repente acha que vai ser escândalo e não vai nem ser. Porque hoje em dia está normal, infelizmente. Mas nós que buscamos a Deus, o mundo quer ver, mesmo que não seja perfeitos, mas o mundo quer ver perfeição. Aí está o problema, sabe por quê? Porque no mundo é normal. Mas se nós buscamos a Deus, que falamos que somos cristãos, que somos crentes, né? Nós falamos que somos, e as pessoas, ela é crente, ela é cristã, ela é da igreja. Se fazer algo aí, realmente, o próprio diabo vai o quê? Vai ter o prazer o quê? De escandalizar. E quem, infelizmente, quem escandaliza o Evangelho, quem escandaliza o nome do Senhor Jesus Cristo, infelizmente vai o quê? Vai ser o quê? Vai ser rejeitado, vai ser o quê? Vai ser condenado. Pecado nós temos sim. Falhamos. Temos erros? Temos e muitos. E numerosos nossos erros, mas para o mundo nós temos que demonstrar pessoas perfeitas. Para o quê? Para não escandalizar o Evangelho, para não escandalizar quem? O nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus Cristo. Na igreja, Deus nos vê, não podendo o quê? Encobrir, ocultar, esconder o quê? O nosso pecado e verdade de quem? Diante dos olhos de Deus. Então o que nós temos que fazer? Davi pegou, Davi alterou. Mas Davi foi conhecido o homem segundo o coração de Deus, porque Davi confessava o teu pecado. Já Saul, né? O Saul, ele quer dizer, recebe a ordem de Deus, através disso também Deus rejeitou ele. De Saul confessar, não, eu rei Saul, eu preparei o seu sacrifício, mas ele falou que foi o povo. Foi o povo aí, os soldados aí, que pegou o rei,
come animal para sacrificar a Deus. Não. Davi não disse, eu errei, eu o quê? Eu pequei. É isso que é agradar a Deus. Pessoas que confessam os seus pecados. Tem pessoas que a pessoa peca, cai e diz, foi meu vizinho, foi meu pai, foi minha mãe, foi o periquito, foi o cachorro. Não, eu errei, eu peguei, eu caí porque eu quis. Alimentei minha carne, peguei e errei mesmo. Não pronto para Deus. Meu Deus, eu peguei, eu errei. Me ajuda a me levantar, me ajuda a me erguer. Eu quero voltar para o Senhor de novo. Aí tem pessoa que quer culpar todo mundo. Eu errei porque foi meu filho. Eu caí porque foi meu esposo. Não, a pessoa cai, peca, porque ela não vigiou, quer dizer, não limitou o espírito, então ele mente o quê? Ele mente caiu. E como diz a Bíblia, quem pensa que está de pé, vigia para o quê? Para que não caia. Quem pensa, né? Quem pensa que está de pé, tem que vigiar para o quê? Para não cair. Porque se cair, para levantar é difícil. Para cair, cai, mas para levantar, para erguer, é difícil. Porque a Bíblia diz que aqueles que provaram do dom espirituais é o que? É impossível se erguer novamente, se levantar novamente. Deus não despreza, claro que não, mas se o negócio do Senhor não tem força para voltar. É a luta, é a guerra travada. Então ele está de pé, vigia para que não caia. A pessoa fala, pai, eu estou na igreja, é uma bênção, mas se a pessoa cair, misericórdia, para levantar, só Deus para levantar. Sem Deus, a pessoa não vai. A pessoa não quer nem levantar porque o mundo vai oferecer o quê? A proposta, a bandeja. Então, igreja, não podemos o quê? Não podemos se ocultar, porque Deus disse que nós que vê tudo e Ele não pode ter cumprir ao nosso que é nosso cuidado, nosso pecado diante dos olhos de Deus. Em sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Obrigado por essa manhã, por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem falado essa manhã no nosso coração. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Homem, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.